Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje, dando sequência ao capítulo 3. Antes, o João de Deus pediu para que informasse aos companheiros que ele hoje vai se fazer ausente, porque ele teve que participar de uma reunião presencial na Casa Espírita Manuel de Nicodemos. Então, ele está justificando a sua ausência no nosso grupo. Bom, antes de ir diretamente para o Livro dos Médiuns, eu vou aqui à introdução do Livro dos Espíritos. O item 16 é onde Kardec começa a fazer os questionamentos que serão para nós esclarecimento a respeito da doutrina espírita, da sua base. Ele pergunta da seguinte forma, formando, através dessa pergunta, uma estrutura de orientação. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmos auriram? Haviam aqueles que diziam que os médiuns falavam porque eles estavam em estado sonambúlico. E aí, nesse estado sonambúlico, eles conseguiam penetrar conhecimentos que eles não detinham quando estavam acordados, vamos colocar assim. Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Então, as informações que viessem de um médium seriam todas iguais. E não é isso que ocorre no trabalho de pesquisa de Kardec. Um pouco mais à frente, Kardec vai dizer para nós o seguinte: as primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio de escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Entendam aqui o que está sendo dito, para que a gente não tenha dúvidas da realidade dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos. Não foi médium algum que bateu nas paredes para dar as respostas às irmãs Fox. As meninas perguntavam: você é alguém vivo? Se for vivo, bata uma vez. Se for morto, bata duas. E os espíritos batiam. Portanto, essas respostas não podiam provir dos médiuns. Bata o que elas diziam acontecia sem a interferência delas. Então, o surgimento da doutrina espírita em Hydesville tem uma corroboração fenomenal da interferência do mundo espiritual no mundo físico, dos espíritos agindo sobre a matéria. Os espíritos batiam respondendo às irmãs Fox. Não eram as irmãs Fox que batiam na mesa. Esse ponto é interessante, porque é algo muito sólido.
na estrutura da nossa doutrina. Isso aqui está na introdução, no item 16. E eu vou aqui para a Revista Espírita de 1858, a primeira revista espírita. Em setembro, existe a publicação de um artigo que Kardec intitulou Propagação do Espiritismo. Em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. Ainda na sua primeira edição. Agora, em 58, ele vai falar sobre a propagação do Espiritismo. E ele fala o seguinte, um pouco da história do surgimento da doutrina. Ele diz, para alguns, o surgimento da doutrina, os fenômenos espíritas, foi objeto de uma curiosidade passageira, um divertimento que se deixa como um brinquedo para tomar outro. Em muitos, não encontrou senão a indiferença. Na maioria, a incredulidade. Todavia, os homens sérios viram nos fenômenos que ocorrem em nossos dias outra coisa além de um objeto de frivolidade. Kardec está falando do que ocorria lá nos dias dele. Eles estudaram, aprofundaram com o olho do observador consciencioso e neles encontraram a chave de uma multidão de mistérios até então incompreendidos. Isso foi para eles um raio de luz, e eis que desses fatos saiu toda uma doutrina, toda uma filosofia, podemos dizer, toda uma ciência divergente, segundo o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco para a unidade de princípios. Um pouco mais à frente, ele diz, enquanto não se viu no Espiritismo, senão fenômenos materiais, nele não se interessou senão como um espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Mas no momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi tomado a sério, porque fala ao coração e à inteligência. E nele, cada um encontra a solução daquilo que procurava vagamente em si mesmo. Eu trouxe esse texto porque é interessante a gente destacar no início do estudo do Livro dos Médiuns a questão do fenômeno mediúnico, que visa apenas e tão somente o fenômeno, e não a parte filosófica, moral da doutrina. Ele anda um pouco mais e fala o seguinte, com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Em uma palavra, tudo se explica, e aqueles que se aprofundaram em sua essência, nela aurirão uma satisfação interior, a qual não querem mais renunciar. Aqui ele está falando exatamente da questão de nós termos encontrado na doutrina espírita um consolo tão necessário. Então, a gente percebe a grandiosidade da doutrina, que não é algo da imaginação de Kardec, mas algo que estava no ar em toda a Europa, proveniente dos Estados Unidos. Na Revista Espírita de 1860, existe um artigo que nos interessa também, porque nós estamos estudando a mediunidade. E esse artigo se chama Influência do Médium sobre o Espírito.
A gente sempre tem a noção de que os espíritos influenciam os médiuns. E o médium influencia os espíritos? Esse é o ponto que é tratado nesse artigo. E ele diz o seguinte, é Alfredo de Musset, o espírito que se pronuncia aqui. Só os espíritos superiores podem se comunicar indistintamente com todos os médiuns e ter, por toda parte, a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior. Eis porque, às vezes, sou um pouco material. Entretanto, sou mais avançado do que credes. Quando nos comunicamos com um médium, a emanação de sua natureza reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas onde o coração domina, desses seres elevados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, grandes, que a infelicidade tornou fortes e que permaneceram puras no meio da tormenta, então o reflexo faz bem, nesse sentido que nos corrigimos espontaneamente. Quando a nossa linguagem disso se ressente. Mas, no caso contrário, se nos comunicamos por um médio de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade como de um instrumento. É então que nos tornamos o que chamais um pouco materiais. Dizemos coisas espirituais, se quiseres, mas deixamos o coração de lado. Aqui está sendo dito para nós que o estado moral e emocional do médium influencia beneficiando o espírito. O espírito se trabalha, se modifica para melhor, recebendo a influência da emanação da natureza do médium. Kardec faz uma pergunta ao espírito. Os médiuns instruídos e de um espírito cultivado são mais aptos a receberem comunicações elevadas que aqueles que não têm instrução? E a resposta, não. Eu repito, só a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas só os espíritos superiores lhes são invulneráveis. O que é que está sendo dito nessa pergunta? Inácio é PhD em física quântica, é PhD em não sei o que lá, é altamente culto, mas é grosseiro, egoísta, ganancioso, intolerante, agressivo. Inácio não vai ter acesso ou não vai ter condições de favorecer espíritos superiores a utilizarem a sua estrutura mediúnica. Pura e simplesmente porque tem muito saber. Ele diz aqui, só a essência da alma é essa, a reflexão promovida nos espíritos. Então, a gente precisa entender que o médium que se qualifica para recepcionar os espíritos evoluídos é aquele médium de coração brando, de moral elevada, do sentimento fraternal verdadeiro. São pontos que nós precisamos aprender, porque nós estamos começando a buscar conhecer a estrutura da mediunidade. Nós estamos estudando a doutrina espírita e partindo para o método da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí, aqui no Livro dos Médiuns, item 31, Kardec começa para nós a dizer o seguinte: para se proceder no ensino do Espiritismo, como se o faria nas ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e alcançando sucessivamente os mais complicados. Ora, é o que não se pode, porque seria impossível
fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física e de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade e se está quase certo de poder regular seus efeitos. No espiritismo, trata-se com inteligências que têm sua liberdade e nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e apanhá-los de passagem. Também dissemos claramente que todo aquele que se gabasse de os obter à vontade não pode ser senão um ignorante ou um impostor. Por isso, ao espiritismo verdadeiro não se porá jamais em espetáculo e jamais subirá ao palco há mesmo alguma coisa de ilógica em supor que os espíritos vêm desfilar e se submeter à investigação como objetos de curiosidade. 2 pontos para chamar a atenção aqui nesse texto. Primeiramente, quando Kardec fala que o espiritismo não subirá ao palco, ele está falando porque no período dele lá, era o que mais acontecia. Os teatros cobravam entrada para shows mediúnicos. E, ainda hoje, nos dias em que vivemos, existem aqueles que buscam os, entre aspas, médiuns para falar sobre o seu futuro, e etc, e tal. Como está dito aqui, que nós não podemos ter os espíritos à nossa disposição, aquele que diz que pode dar respostas a qualquer momento, ele ou é um impostor, um charlatão, ou ele está mal assistido. É preciso considerar essa situação. Os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, são eles que nos conduzem. Mas eu preciso saber como anda meu campo mental, que favorece a aproximação e a influenciação de determinado nível de espíritos. Então, se eu sei que eu sou alguém egoísta, que eu sou alguém... eu sei que eu não estou bem assistido. Ora, se eu estou cobrando algum valor para dizer a alguém se ela vai casar hoje, amanhã ou depois, se ela vai tirar na cena, eu sei que eu estou mal assistido. Porque não é para isso que os espíritos vieram até nós. Então, aprender a doutrina nos ajuda a não cair em determinadas ciladas, porque eu não vou acreditar em tudo. Eu vou conseguir me livrar de certas situações. Vamos seguindo. Os fenômenos, portanto, podem faltar quando deles se tem necessidade, ou se apresentar de maneira diferente daquela que se deseja. Porque eu não mando dos espíritos. Ajuntemos ainda que, para os obter, é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, há uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter sempre sob a mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. Novamente, a gente vai entender a colocação de Kardec ao período da época. Naquele período não havia um Chico Xavier que psicografava com a mão direita um espírito, com a mão esquerda outro. Kardec estava ali de frente para médium, perguntando e anotando a resposta do espírito. Então era bem diferente. E é isso que ele está se referindo a nós agora. O que ele está falando aqui é justamente essa situação, dessa dificuldade. O meio de obviar esse inconveniente é muito simples. Para a gente evitar esse inconveniente,
de não ter espíritos a nos assistir, ele diz, e é o de começar pela teoria. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos começando a entrar na mediunidade, estudando a teoria. Por ela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, podendo-se deles se inteirar, compreender-lhes a possibilidade, conhecer as condições nas quais podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem a qual são conduzidos pelas circunstâncias, não tem nada que possa surpreender. Conhecendo o que estamos fazendo, a gente vai executar as nossas tarefas sem surpresas, com tranquilidade. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, a de poupar aquele que quer operar uma multidão de decepções. Premunido contra as dificuldades, pode manter-se em guarda e evitar adquirir experiência às suas próprias custas. Depois que nos ocupamos com o Espiritismo, não seria difícil dizer o número de pessoas que vieram junto a nós, e entre estas, quantas vimos permanecerem indiferentes ou incrédulas em presença de fatos os mais patentes e que não se convenceram, senão mais tarde, por uma explicação racional. Kardec está dizendo que sabe de uma multidão de pessoas que foram a ele, que viram, mas não acreditaram. Só mais à frente, raciocinando, é que eles passaram a acreditar. Sigamos. Quantas outras estavam predispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, foram persuadidas sem nada ter visto, mas unicamente porque haviam compreendido? É, pois, por experiência que falamos. Kardec está dizendo para nós que foi a experiência dele que deu a ele a condição de dizer o que ele está dizendo. E é também, continua ele, porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. É o que seguimos em nossas lições e não temos senão que nos aplaudir. Lamentavelmente, nós ainda ouvimos nas casas espíritas da atualidade que você tem mediunidade e você tem que ir para a mesa mediúnica desenvolver, sem saber sequer se aquela pessoa conhece alguma coisa da doutrina espírita. Então, aquele trabalhador espírita que diz isto, não leu essa parte do Livro dos Médiuns. Item 32. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância desta ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater, está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais, são, ao contrário, os que refletem mais. Apegando-se mais ao fundo do que à forma, para eles a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios e dizem a si mesmos que se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje. A única que dá ao passado do homem, ao seu futuro, a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica ou que explica mal.
Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer a abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. A mesa mediúnica, o fenômeno mediúnico, não é a base essencial da doutrina espírita. O observador sério não as repele, mas, ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles os têm e, aos seus olhos, devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles, e que são os numerosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Inspirações que a gente tem no nosso cotidiano, inúmeras e inúmeras vezes. Muitos as tiveram pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhe explicações e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação, nem conveniência, nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituiriam menos. E o Espiritismo não teria, por resultado, senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. 34. Equivocar-se-ia estranhamente sobre nossa maneira de ver se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações. Mas, uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinados a fazer conhecê-los. Dizemos apenas que sem o raciocínio não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que sobre 10 pessoas completamente iniciantes que assistissem a uma sessão de experimentação, ou se ela a mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveria 9 que sairiam sem estarem convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas. Ocorreria de outra forma com aquelas que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Para elas, é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fatos se produzem e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances frequentemente muito delicadas, que são para elas meios de convicção e que escapam ao observador ignorante.
Tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. Kardec é perfeito. Ele explica a dificuldade e o problema da questão dos fenômenos e diz que foi pelos fenômenos que ele chegou, que ele não desdenha esse fenômeno, mas apenas está nos alertando para que, com o conhecimento antecipado, se torna mais fácil. Ele é perfeito nas suas explicações. Item 35. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. Aqui eu chamo a atenção de todos vocês, porque a doutrina espírita foi estabelecida e ordenada, coordenada por Kardec, Espírito Verdade e uma falange de espíritos sob a sua ordem. Nós não vamos ver aqui uma orientação diferenciada. Kardec vai dizer que aqueles que quiserem aprender a doutrina espírita pelos livros dele, eis aqui a ordem. Primeiro, o primeiro livro que ele orienta, o que é o Espiritismo? Esta brochura de apenas uma centena de páginas é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Segundo, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, a iniciação à natureza dos Espíritos e aos mistérios da vida de além-túmulo. Lendo, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não um passatempo frívolo. Terceiro, o Livro dos Médiuns destina-se a guiar na prática das manifestações pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos. É um guia, seja para os médiuns, seja para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarto, a Revista Espírita é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse das duas obras precedentes e que lhes é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo, após a leitura do Livro dos Espíritos. Isso pelo que nos concerne. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como também as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob este aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte. E não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. A gente encerra hoje
esse capítulo 3, que tem bastante pontos para reflexão. A gente vai vendo aí a grandiosidade da ética de Kardec, quando ele diz que não critica nenhum livro e tal, que deixa livro para todo mundo. Mas nós temos que parar e pensar. Espera aí, o contexto da doutrina espírita, quando a gente lê desde o início, que foi uma equipe de espíritos iluminados, evoluídos, que são orientados e conduzidos pelo Espírito Verdade, que lá, na sua primeira estada no nosso planeta, disse: vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vou pedir para que ele mande outro Consolador, que estará convosco e ficará em vós. Ora, se Kardec foi, assim como Paulo, o vaso escolhido pelo Cristo, por que vou buscar outro para aprender a doutrina? Por que eu vou relegar todo este trabalho? Não, meus irmãos. É por aqui que a gente vai aprender a doutrina. Muito material tem aí dentro para o nosso aprendizado, para o nosso benefício. Portanto, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês a oportunidade, a atenção e o tempo que dispensaram a minha fala. Espero que, de alguma forma, vocês tenham tirado proveito daquilo que aqui nós conversamos, pois é esse o meu objetivo. Colaborar, de alguma forma, no estímulo e incentivo ao estudo das obras de Allan Kardec. Obrigado e que nós possamos ficar em paz. Devolvo a palavra a você, Antônio. Muito obrigado, senhor Inácio. Parabéns pela explicativa, por essa narrativa. E eu acho que podemos passar exatamente para a Fátima, que ela já abriu o microfone para fazer uma colocação. Seu Inácio, maravilhoso a sua explanação, mas eu fiquei com uma dúvida, porque nesses livros que Kardec cita, né, para a gente fazer o estudo, ele não cita o Evangelho segundo o Espiritismo. É porque esse livro foi depois que ele fez o Livro dos Médiuns? Okay. Exatamente. Tá certo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1864. Então, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele ainda não tinha escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é aquela história. Ele vai gradativamente passando para nós o que já está em condições. Quando ele fala aqui, a Revista Espírita, ele jamais imaginou que deixaria para nós 12 anos de revistas espíritas. Janeiro a dezembro de 1858 a 1869. 12 revistas repletas de material magnífico que poucos espíritas conhecem. Então, ele falou, e esse Livro dos Médiuns é 1861. A gente vai até 1869. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Céu e o Inferno, e, por último, a Gênese. O último livro que ele editou vivo. Então, ele falou apenas até esse momento. Muito mais coisa tem pela frente. Nós devemos render, graças a ele, pelo esforço e a dedicação, pelo empenho, sem mácula, que ele dispensou a doutrina em nosso benefício. Espero ter respondido. Bom, acredito que sim, senhor Inácio, vamos abrir a oportunidade para outro irmão ou irmã que queira se colocar. Mais alguém? Estou
vendo aqui, vou ver, parece que todo mundo ficou satisfeito, Fernando. Então, vamos somente aqui, gostaria de fazer uma pequena observação no mérito do aprendizado do Livro dos Médiuns, que devemos nos preparar, aqueles que pretendem conhecer mais e usufruir desse benefício, que é a mediunidade, devemos nos preparar mais no conhecimento moral para podermos ser mais úteis e beneficiados e beneficiar mais. Nós devemos aqui dizer exatamente isso. E é tudo mais fácil nessa comunicação interplanar entre mortos e vivos, quando nós, entidades ou indivíduos menos avançados do que os espíritos superiores, estamos mais preparados moralmente, e no que isso realmente nos beneficia a todos. Também vi aqui que a mediunidade, e nós vamos ver isso mais à frente com certeza, que ela começa a se fazer notada, os efeitos mediúnicos começam a se fazer notados da forma mais simples, não é? Pelos fenômenos físicos, pelos efeitos físicos. E, como o senhor Inácio muito bem comentou, né, digamos, e sublinhou, independeram esses primeiros fenômenos de qualquer intervenção de qualquer médium. Eram espontâneos. E à medida que a humanidade se foi preparando, começou a estudar e entender, surgiram então as outras formas, né? As psicografias, as psicofonias, as vidências, enfim, foram sucedendo inúmeros tipos de mediunidade, de efeitos, e hoje em dia, nós, dada a nossa atenção, dado o nosso estudo, dada a nossa percepção, nós conseguimos identificar essa mediunidade intuitiva, que é uma mediunidade natural, basicamente, que tanto nos pode beneficiar, se tivermos condições, estivermos preparados para poder, primeiro, filtrá-la, né, e aplicá-la a benefício de todos. Então, acho que poderia ficar por aqui, mas se alguém quiser ainda fazer alguma colocação, algum questionamento, por favor, faça. Temos alguns minutos ainda. Bom, Antônio? Oi? Pode João de falar, Deus. irmão João. Eu entrei logo após o senhor Inácio estar explicando, e muito boa explicação que ele fez, né? E é isso mesmo, a mediunidade, ela deve ser exercida com simplicidade, inteligência e verdade. E, acima de tudo, o médium, ele tem que estudar. Não que o estudo melindre a forma dele trabalhar no dia a dia. Como ele falou em todos os ensinamentos, né, as observações que o Kardec fez. A mediunidade e a doutrina espírita, ela tem muita responsabilidade naquilo que ela propaga como filosofia e como doutrina. Assim, o médium, ele também tem que absorver essa responsabilidade para ele poder fazer a reforma íntima, tá certo? De uma forma inteligente e educada, principalmente a educação mediúnica. Essa é a verdadeira ferramenta do médium. Muito obrigado.